A existência do sobrenatural sempre foi algo que assolou a humanidade, seja por bem ou por mal, mas dentre tantas crenças e mitos, existem aqueles que são inexplicáveis. Uma das criaturas mais conhecidas pelo homem, uma das mais famosas da criptozoologia, sendo real ou não, histórias sobre esse monstro são ouvidas desde a antiguidade, e em todo tipo de história há uma parcela de realidade. Os primeiros relatos de avistamento são da década de 20, mais especificamente de 1924. Mas claro, esses são os primeiros relatos registrados, já que é bem provável que o homem tenha uma idealização de pé grande desde muito antes. Como dito antes, o primeiro registro de avistamento consta de 1924, em Washington, numa zona chamada de Up Canyon. Após isso, foram feitos mais relatos na década de 50, após algumas descobertas de pegadas imensas em Humboldt County, na Califórnia. Relatos mais ao sul em relação aos relatos anteriores, sugerindo que talvez fossem várias criaturas, ou a mesma andou por todo o território norte-americano. Relatos de aparência física descrevem a criatura como algo semelhante a um Gigantopithecus, que é a maior espécie de macaco que já existiu, chegando a 3 metros de altura e 600 quilos, mas em um formato de animal bípede. A alusão a esse monstro diz que suas pegadas têm de 38 a 45 centímetros. Como toda lenda, não há exatamente provas de sua existência, e seus avistamentos foram feitos na maioria durante a noite, o que dificulta dar o braço a torcer para a veracidade dos avistamentos. O pé grande, sendo ou não real, tornou-se uma criatura conhecida após programas de TV norte-americanos, principalmente os programas de Arthur C. Clarke, um suposto cientista e literário dedicado a esse tipo de mistérios. Os relatos vieram a aumentar após essa visibilidade e é constantemente comparado ao Yeti, ou o abominável Homem das Neves. Algumas descrições também associam sua existência a tribos norte-americanas, como uma criatura supostamente fruto de seus rituais. Existe um relato interessante feito a respeito de um suposto perito noticiado pela BBC. Um homem chamado Jimmy Chilcutt, um agente do departamento de polícia de Conroe, no Texas, achou em um determinado canto na floresta pegadas que ele, sendo perito em impressões digitais e marcas de pegadas, diz ser autênticas. Segundo ele, após alguns estudos de algumas pegadas de 1987, se convenceu da veracidade da criatura. Segundo ele, abre aspas, o que difere essa marca é que ela tem uns sucos dérmicos, e a forma e a textura são compatíveis com a forma e a textura dos sucos de uma outra encontrada na Califórnia. Os sulcos são cerca de 2 vezes mais grossos do que o do ser humano. Antes de fazer esse tipo de pesquisa, ele estudou algumas espécies de macacos e suas pegadas para ter veracidade em seus artigos. Segundo ele ainda, essas pegadas se assemelham apenas a uma espécie de macaco nativo da Costa Rica, chamado macaco berrador. Esse tipo de relato me deixou com um pouco de dúvida, porque não é qualquer um que tá fazendo, sabe? O cara é um perito em impressões digitais. E ele não é o único especialista que faz esse tipo de relato. Por exemplo, existe um cara chamado Craig Woolriter que diz que há afirmações de avistamento por todo o território dos Estados Unidos, exceto no Havaí e em Rhode Island. E esse cara é o diretor do Centro de Pesquisas do Pé Grande. Tem um centro de pesquisas dedicado a essa criatura. Isso não existiria se esse monstro fosse um absoluto delírio coletivo. Porém, infelizmente, grande parte das provas de sua existência se provam falsas e forjadas, o que dificulta esse tipo de trabalho. O Pé Grande é possivelmente a criatura mais famosa da criptozoologia, uma área de estudos focadas em criaturas escondidas, como um elo perdido. Apesar de tudo isso, grande parte dos cientistas se mantém céticos e descrentes quanto à existência. Na Escócia, justamente onde se localiza o Lago Ness, vem uma das mais conhecidas lendas já contadas. Segundo alguns registros, o monstro do Lago Ness seria um réptil, que teria no mínimo 10 metros de comprimento. A principal explicação para serem raros os avistamentos e registros seria de que a criatura vive em águas profundas, subindo para a superfície poucas vezes, assim sendo raros os avistamentos. O Lago Ness é um lago de águas frias, sendo o segundo maior lago da Escócia. Ele soma 37 km de extensão e possui algo em torno de 230 metros de profundidade. Uma das principais provas de sua existência é o clima imprevisível. Numa hora está tudo calmo e no piscar de olhos aparecem ondas de mais de 4 metros. Algumas teorias que tentariam explicar sua existência seria de que ele é um pleistossauro, um animal gigante carnívoro que vivera no período Mesozoico. Sua lenda teria começado na Idade Média, como uma história de origem celta de um cavalo prateado chamado Kelp, que vivera no Lago Ness. Segundo a lenda, ele se deixava ser montado por viajantes perdidos, e depois, no meio do lago, ele os afogava. Depois, no século VI, surgiu o relato de Santo Columba, que havia salvado alguém de uma criatura estranha no Lago Ness, com um sinal de cruz. Sua fama vem em 1933, com sua primeira aparição na TV, mas claro que já havia notícias de avistamento antes.
Na época, o jornal Inverness Country tinha, segundo eles, o primeiro registro de filmagem do monstro. Também fizeram uma reportagem com um casal de hoteleiros que supostamente teria avistado a criatura na superfície. Já a famosa fotografia da silhueta do monstro, tirada em 1934 por R.K. Wilson, foi um marco para a lenda e intrigou todo mundo. Porém, após algum tempo, ele confessou ser falsa a fotografia. Já em 2003, foi enviada uma expedição pelo BBC para procurar registros da criatura. Foram usados 600 sonares de tecnologia de navegação por satélite, porém sem nenhum sucesso. Até mesmo o Google entrou no jogo e criou uma plataforma chamada Loch Ness Street View, que produz imagens submarinas do Lago Ness. Na área da ciência, nunca ficou realmente comprovada a existência de um monstro no lago. Mas apesar de aparentemente ser fruto de utopias humanas, registros de avistamento continuam aparecendo. A suposta existência de um monstro na superfície do lago é muito benéfica para a economia britânica, já que só de turistas a região recebe mais de 1 milhão de pessoas por ano. Em 2019 veio uma teoria científica que poderia explicar a suposta existência de tamanha criatura. Alguns cientistas da Nova Zelândia coletaram e analisaram algumas amostras de DNA do lago, onde ficou comprovado que seria impossível uma criatura de tamanha imponência ali viver. Segundo eles, há uma quantidade significativa de DNA de enguia, que poderia explicar a confusão, já que, se vista de um certo ponto de vista e de forma rápida, é possível confundir esse animal com outro. E sabe como são as histórias, né? Cada vez que é passada, ela aumenta cada vez mais e vai mais longe da versão original. O Yeti seria supostamente um animal bípede, que viveria nas regiões gélidas das montanhas da Ásia. Mais especificamente, a maior quantidade de registros veio do Nepal e do Tibete, onde a criatura já faz parte do folclore local. Segundo os reportamentos, os sinais de criaturas contam com pegadas, pelos e até ossos de uma suposta criatura desconhecida. Em 1951, um explorador britânico chamado Eric Shimpton estava procurando um caminho alternativo para o Monte Everest, quando encontrou uma suposta pegada humanoide de 33 centímetros. A partir daí, o mistério do Yeti se disseminou pelo mundo, levando a diversos curiosos a procurar pela lenda. E como sempre, a mídia teve papel fundamental na disseminação da lenda, fazendo uma importante matéria publicada no jornal britânico Daily Mail, em 1954. Um importante nome para a lenda, que ajudou em explorações, foi o empresário norte-americano do ramo de petróleo Tom Slick. Sua expedição continha 500 carregadores e levou incríveis 6 meses de exploração na região, e foram também usados cães de caça para facilitar a localização do suposto animal. O alvoroço levou o governo nepalês a emitir a partir de 1959 regularizações para as expedições, elas sendo pagar uma taxa de permissão de 5.000 rupees, que dá mais ou menos $1.100, inclui até mesmo a proibição de, se encontrado, seria proibido matar o Yeti, apenas capturá-lo, e a obrigação de entregar os registros da criatura para as autoridades. Na questão de assuntos científicos, foram averiguados a veracidade dos supostos relatos de avistamento, mas não tem a existência de tal monstro como algo além de uma lenda. Muitos dizem que os relatos podem se tratar de imaginação humana ou de animais de grande porte, já que a região tem bastante presença de ursos. Em 2018 foi feito um grande estudo, derrubando ainda mais sua suposta existência. Alguns cientistas que estavam estudando a evolução ursídea na Ásia, liderados pela cientista bióloga Charlotte Lindquist, resolveram averiguar essas provas, e um grande esforço científico já feito anteriormente em casos parecidos. Foram feitas 9 rigorosas análises de amostras suspeitas que diziam serem da criatura, que continham amostras de pelo, ossos, pele, dente e até amostras fecais, e foi constatado que 8 delas pertenciam a ursos pretos asiáticos e outras espécies da região. Mas aí você pensa, mas eram 9 amostras e só 8 deram resultado. Mas aí eu te digo que a última era de um cachorro. Analisar essas amostras de Yeti e demonstrar que a maioria pertence a ursos permitiu fazer uma ligação entre os mitos de esquivo homem selvagem e uma criatura real que, a espaços, pode ser assustadora. Diz Rose Barnett, bióloga evolutiva e especialista em ADN ancestral da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Bom, já lá em 1959, houve um caso onde, em 1 de fevereiro, 9 escaladores russos foram encontrados mortos com ferimentos aparentemente inexplicáveis nas montanhas de Urai, na época pertencente à União Soviética. Eles foram encontrados 26 dias após a sua morte em uma floresta nas proximidades, e as suas tendas estavam soterradas. Após um tempo, a causa da morte foi dada como hipotermia, porém, haviam 4 escaladores com ferimentos no tórax e no crânio. 2 estavam sem língua e sem ambos os olhos. Alguns deles estavam seminus e descalços. Alguns traços de radiação foram encontrados em suas vestimentas e, segundo alguns relatos, foram vistas algumas luzes laranjas no céu naquela noite. O incidente, que ficou conhecido como Incidente de Dyatlov Pass,
foi alvo de inúmeras hipóteses, como aliens, experimentos militares e até o Yeti foi dado como culpado. Mas, segundo um estudo recente publicado na Communications Air Environment, veio uma convincente evidência de que poderia ser apenas uma avalanche. Segundo eles, combinado com uma topografia irregular, acúmulo de neve causada por fortes ventos e a inclinação criada para instalar a tenda do grupo de escaladores. E eles também trazem evidências para as lesões comprovando o que foi dito na autópsia. Mas também tem algumas observações estranhas quanto ao evento, como os traços de radioatividade e o comportamento anômalo do grupo após deixarem a tenda. E bom, mesmo com as diversas hipóteses, nada para esse evento foi comprovado até agora. Mas bom, levando em consideração todos os estudos em relação a essa criatura mitológica, fica difícil de acreditar em suas existências, mas dá pra acreditar que tem algumas coisas aí, sabe? Tipo, todos os relatos não podem ser 100% mentira. Então, um resquício de verdade deve ter. Gira, gira até a lua aborrecer. Segundo a lenda de Krampus, ele seria algo como o ajudante do Papai Noel. Porém, ele puniria as crianças da lista negra do Papai Noel. O Krampus é uma figura tradicional nos Alpes centrais e orientais, vindo direto da Suíça e da Áustria. O Krampus tem uma forma física semelhante a uma cabra humanoide, com cascos e chifres. A figura de Krampus dizem ter surgido como lenda antes do cristianismo, na época em que acreditava-se que o Papai Noel distribuía frutas e chocolate para as crianças boas. As más ganhavam uma surra da figura conhecida como Krampus. Segundo a lenda original, o ser saía antes do Natal, no dia 5 de dezembro. Já durante o regime na Áustria de Engelbert Dollfuss, no período de 1932, a lenda fora banida do país. Se acreditava que ele deveria ser uma figura maligna, que deveria ser banida das casas de bem. A hostilidade quanto à criatura era tanto que na década de 50, o governo distribuía panfletos que diziam que Krampus seria maligno. Conforme os anos, a lenda teve alterações e, atualmente, ele não distribui mais suas e até mesmo virou alvo de festivais, como o Krampuslauf, que é uma espécie de corrida com pessoas fantasiadas. A lenda do lobisomem é descrita como um homem que, por alguma maldição, tem a capacidade de se transformar em lobo, em uma transformação chamada de licantropia. Historicamente, o lobisomem tem origem como lenda na Grécia, com sua ampla mitologia, mas já no Brasil, a lenda veio através dos portugueses. O lobisomem é uma antiga lenda presente em quase todos os países, mas, logicamente, cada um tem suas individualidades. Nas lendas de tradição cristã, acreditava-se que a licantropia era causada por uma maldição associada a um pecado cometido. Algumas versões da lenda dizem que aqueles que lutam contra a criatura e são feridos por suas garras ou dentes são também amaldiçoados. A forma conhecida como mais efetiva para matá-lo seria a bala de prata no coração. Sua origem se dá na mitologia grega, sendo levada para a cultura romana. Nessa versão dizia-se existir um rei chamado Licaon, de uma região grega chamada Arcádia. Fala-se que o rei fez atos que enfureceram Zeus, o deus mais poderoso da mitologia grega, e, portanto, o deus o amaldiçoou com a licantropia. Segundo a lenda, Licaon seria capaz de se livrar da sua condição se ficasse 10 anos sem consumir carne humana. Essa lenda é dada de 3.000 anos atrás. Já na tradição romana, falava-se que a licantropia era tida por Verzépile, e, com a expansão humana pela Europa, foi disseminado o mito por diversos países. Já com a influência cristã, a lenda passou de ser uma maldição dada por Zeus e tornou-se uma punição pelos pecados. Em cada local do mundo, a lenda ficou conhecida por nomes diferentes, como, por exemplo, os eslavos chamavam de Volcadlux, o francês de Loup-garou, e em Portugal de Lobo-homem. Já no Brasil, a lenda veio através da influência da cultura portuguesa, com algumas modificações devido ao tempo. Em Portugal, a lenda diz que o lobo-homem era um homem pálido e magro, que seria amaldiçoado com a licantropia pelos pecados que cometeu. Uma versão seria de que o lobisomem nasceria fruto de um incesto, mas uma versão mais conhecida seria de que ele é o primeiro homem nascido após um casal ter 7 filhos. Acreditava-se que o amaldiçoado manifestava sua licantropia aos 13 anos, o que seria manifestado numa terça ou sexta-feira, numa transformação que iria das meia-noite até as 2 da madrugada. Segundo a lenda, quem tivesse sua propriedade invadida pela criatura deveria dizer Ave Maria 3 vezes para afastar o monstro. Nas modificações brasileiras, não se acreditava em uma versão feminina do lobisomem, mas em Portugal sim. Como o Brasil é um país muito grande, a lenda teve suas modificações por região, de acordo com cada cultura. Na região sul, era acreditado que o portador da licantropia era filho fruto de um incesto, mas no norte, a versão de um homem amênico ganhou mais força. No norte, era acreditado que homens anêmicos eram propensos de virarem lobisomem, e que após uma vez transformado, vagariam pela madrugada com sede de sangue.
Alguns especialistas que analisaram a lenda dizem que há nela recorrência de o homem que se torna um lobisomem é caracterizado por ser amênico, preguiçoso, por comer pouco, mas gostar de comidas apimentadas e por beber água constantemente. No interior, acreditava-se que a bala de prata revestida com cera de vela usada em uma missa de galo era o ideal para matá-lo. Porém, alguns acreditavam que o ferimento de foice ou facão era o necessário para livrá-lo da maldição. Bom, eu fiz esse vídeo aí porque eu tava à toa na internet, eu achei um assunto interessante para um vídeo. Aí eu fiz. Bom, vocês devem supor há muitas mais criaturas do tipo, mas eu só coloquei algumas aí no vídeo, mais especificamente 5. Ah, uma observação. Na parte do Krampus está um pouco menor do que a dos outros, porque tem muita pouca informação sobre eles na internet. E olha que eu fui atrás, hein? Eu pesquisei inúmeros artigos e fui atrás de um monte de vídeo, mas não tem muito mais sobre... ele na internet. E, bom, como eu achei uma lenda curiosa, eu resolvi botar aí. E é isso, até o próximo, eu acho. Enough, Red.